Vamos estar abrindo nossa Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Veja só. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comparara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse a Natã: tal certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. E agora os Salmos, capítulo 51. Salmo 51. Ao mestre do cantor mor. Quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Bet-seba. Salmo 51, de 1 a 10. Nossa, cadê as outras irmãs que estão chegando ali? Salmo 51, confissão e arrependimento. Diz assim, atratos encontraram, amém, glória a Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito, mas fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Que Deus assim Ele possa estar aplicando a sua palavra no nosso coração. Então irmãos, o nosso tema de hoje é oração inquieta. Vamos continuar, irmãos, orando, porque o Senhor ele falou, poxa, foi muita luta. Mas irmãos, se não tiver luta, como é que nós podemos vencer a batalha? Essa guerra aí que está tendo, alguém vai vencer, ninguém sabe quem, mas alguém vai vencer essa guerra. E a nossa guerra também, nós vamos vencer a nossa guerra. Eu creio, porque apesar de tudo, ontem, na nossa apresentação, sempre é uma preocupação. Quando você é convidado para pregar, quando você é convidado para louvar, você pode ensaiar 50 vezes, mas chega lá na hora, você treme, porque é muita responsabilidade, é uma batalha espiritual. Igual o pastor falou aqui, a nossa batalha ela não é contra a carne, ela é contra as ossos, daquele que não quer que a gente venha realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Apesar de tudo, irmão, foi uma bênção que nós preparamos 2, chegou lá, cantamos 3, só para vocês vão terem uma ideia. Então isso é o que a gente está orando, é o que a gente ora, essa é a resposta de Deus. Mas nós temos que se preocupar sim, temos que tremer sim, porque nós estamos diante de um Deus que nos capacita, que nos dá essa condição. Por isso está aqui a nossa lição de hoje, oração e a queda. E quantas vezes nós temos caído e Deus tem nos levantado? Quantas vezes nós temos caído e Deus tem nos levantado? Veja só o que diz em Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, olha só. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Preste bem atenção nessa colocação, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Onde está você quando você peca contra o Senhor? E Deus está sempre fazendo uma pergunta, onde você está? Que mundo você está vivendo hoje? Porque veja só, o maior erro de uma pessoa é acusar outra pessoa, sendo que ela faz o mesmo, sempre caindo no mesmo erro. Davi disse, esse homem é digno de morte. Tomemos cuidado quando vamos falar de alguém, você poderia estar caindo na sua própria armadilha. É o texto que nós lemos em 2 Samuel capítulo 12. Davi ele recebeu uma notícia, contou uma história para ele. Como ele era assim, uma pessoa escolhida de Deus, ele foi o primeiro acusado. Só que ele mesmo armou aquilo para a própria vida dele. E de acordo com o texto de Gênesis, o que a gente pode observar? E às vezes nós pecamos, nós caímos em contradição, mas Deus está sempre nos perguntando, aonde estás? Aonde você está? Quantas e quantas pessoas hoje em dia tentam se esconder de Deus, suas atitudes, seus atos e pecados. O ser humano tem sempre algo a se desculpar quando ele é questionado em um erro. Você fez isso, é igual uma criança, que a primeira coisa que ela faz é falar, mas não foi eu não, foi fulano de tal. Isso aí não foi comigo não. Então, tomamos muito cuidado para que a gente não venha o quê? A cair no nosso próprio erro, daquilo que Deus mais ele abomina, que é ouvirem a voz do Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido a voz do Senhor e não temos dado muita atenção? Aí Deus ele vem cobrando
de cada um de nós aquilo que nós devemos ou aquilo que nós não devemos fazer. Que a oração é a experiência primordial dos seres humanos, antes de falar consigo mesmo, antes de comunicar com os seus semelhantes. Os seres humanos já se comunicavam com Deus no Jardim do Éden. A primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato depois de terem sido criados foi a voz de Deus. E todo dia Deus ele quer falar algo para nós através do que? Da sua palavra. E muitas das vezes nós queremos o que? Escolher aquilo que nós queremos ouvir. Mas Deus ele está sempre, ele sabe e ele conhece o que? Ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente necessita, o que nós precisamos. Então nós precisamos estar o que? Atento para não cair. Porque a Bíblia mesmo fala que o diabo ele vive bramando como um leão, buscando o que possa tragar. E nós precisamos ter isso mesmo, porque nós estamos firmes na presença de Deus, ele não nos atinge, porque nós estamos revestidos com a couraça, nós estamos numa batalha, nós estamos constantemente numa guerra, mas é uma guerra que você não sabe o que você está lutando, e só podemos vencer ela através do que? Do nosso jejum, da nossa oração. Lembra? O texto que nós lemos no domingo passado referente a Eliseu e seu servo, naquele monte, quando ele orou, ele pediu a Deus que fechasse os seus olhos carnais e abrisse os olhos espirituais. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, abrir os nossos olhos espirituais para ver o poder que Deus ele tem sobre a nossa vida. E os poderes são tanto que nós nem podemos imaginar que quando ele fechou os olhos carnais e abriu os olhos espirituais, ele viu o que tinha ao redor dele. Por isso que a Bíblia fala que essa luta ela não é nossa, Deus já venceu por nós. Talvez você hoje está travando uma batalha, mas ore muito para que você não caia naquilo que o diabo quer. Mas só vai conseguir aquele que permanecer, aquele que está pronto para fazer aquilo que Deus ele tem determinado. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? A resposta está na experiência da queda, no lapso. Queda, um termo teológico que se refere ao mais trágico evento da história humana, uma vez que todas as nossas tragédias posteriores são oriundas dela. A queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus, por causa do pecado. A ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida para nós próprios. Quero tentar explicar isso melhor. Imagine se nós pudéssemos entrar em uma nave de tempo, retornássemos ao marco zero da criação dos seres humanos e encontrássemos com Adão avermelhado e Eva vida e perguntássemos o que nós podemos fazer aqui nesse jardim. Eles responderiam: podemos fazer praticamente tudo. E se perguntássemos o que não podemos fazer aqui, eles responderiam, apontando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, são algumas o que Deus proíbe. A Bíblia fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Vamos lá. É proibido fumar? Não. É proibido beber? Não. Nada é proibido. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas a Bíblia fala qual é a consequência de você fumar. Vamos lá? Cirrose, Qual é a consequência da bebida? Você vai engordar, Você vai engordar, vai ficar bem inchadinho. Essa é a consequência. Igual, Qual é a consequência do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer fazer, vai lá e faça, de acordo com o seu pensamento, mas sabe qual que é a consequência? Então, eles dá esse questionamento: o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer?
E através do que? Da oração que Deus vai dando o que? Um direcionamento. E Deus ele deu um direcionamento para Moisés levar o povo à terra prometida. E dentro desse direcionamento a qual Deus ele deu para Moisés, quem foi que entrou na terra prometida? José também. Aí, justamente, aí você vê, né, hoje, vamos dizer assim, você é o Moisés da sua família. Quantas pessoas você quer que esteja com você nessa caminhada? Será que todos vão te acompanhar? Assim como Moisés, ele lutou, ele orou, irmãos, imagine só o que ele passou. Agora imagine você no lugar dele, na sua responsabilidade, como servo de Deus, como escolhido de Deus, para levar esses seus familiares à terra prometida. E qual que é a sua batalha? De você chegar a bater na rocha, de você chegar a ver o povo reclamando, pedindo carne, ver o povo reclamando, pedindo água, de ver o povo reclamando, querendo voltar para trás, e você ali fala, Senhor, tem misericórdia, que isso aí não vai aguentar. E Deus está dizendo para você, não pare, diga ao povo que marche. E aí, você não pode parar. Então, por isso que cada dia nós precisamos estar atentos, né? E diante de todos os desafios que Deus tem lançado. Porque Deus confia em cada um de nós para podermos o quê? Levar sempre avante através do quê? Da nossa oração. Porque, irmãos, às vezes a queda, que nem a Bíblia fala, né? Quando cair é do homem, mas Deus levanta. E Ele está lá sempre dizendo, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. E qual o peso que você está carregando hoje para você não cair? E você chega a um ponto de dizer para ele, Senhor, eu não estou aguentando mais, está muito pesado. E Ele só está falando, vai que eu sou contigo. Não pare, não desanime. Eu sou contigo. Só isso que Ele fala. Aí tudo depende de nós. Porque no início os seres humanos já se comunicavam com Deus no jardim, né? E aí a gente vai vendo através dessa comunicação como Deus queria, e mesmo assim houve a queda. Agora o pior, irmão, da queda é o retorno. O pior da queda é o retorno. Como é difícil a gente se levantar novamente. Por isso que Deus ele nos coloca no pedestal, e para que o mundo veja, né, o poder dele sobre a nossa vida. Não que você vai ficar aí se aparecendo, não. É você, que não falei de manhã, é você mostrar através das suas atitudes, dos seus atos, aquilo que Deus ele faz, a sua capacidade, né, no seu serviço, aquilo que você faz, porque você gosta de fazer. E as pessoas veem, olham assim e falam, essa pessoa aí é um crente verdadeiro, aquilo que Deus faz na vida deles é sempre abençoado. E isso que a gente vai vendo o que? A resposta de Deus sobre a nossa vida. E assim a gente vai cada vez mais o que? Se fortalecendo diante daquilo que Deus ele quer, irmãos. Mas só que hoje, através da situação, muitos têm caído. E aí? Fazer o quê? Pessoas, muitas vezes, quando ela está nessa situação, ela não aceita visita, ela não aceita oração, ela não aceita nenhum contato, ela só quer viver o que? A vida dela. E quantas pessoas hoje nós conhecemos que está passando por isso? Você conhece alguém que está passando por essa situação? Né? Tem que orar por ele, que a nossa oração ela vai levantar esse irmão. E quantos com talentos incríveis, talentos que, olha, se ele chega aqui, ele levanta essa igreja, mas só que deixou vencer pelaquela palavrinha, faça o que você quiser, e ele acha que Deus é com ele. Dentro do erro ele acha que Deus é com ele, mas se ele não se arrepender e voltar para trás, né, que é a conversão verdadeira,
nada vai adiantar. Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Por que tentamos esconder-se de Deus? Depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. O livro de Gênesis narra como isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim no final da tarde. No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: onde está? O homem respondeu: ouvi a tua voz e me escondi. E aí, irmão, quantas vezes Deus ele tem transmitido um recado? Nós falávamos no nosso estudo dos pequenos grupos que tinha de sexta-feira, é o crente pá, né? Essa aqui é pá fulano de tal, essa aqui é pá outro, mas não é para mim. Então ele se escondeu de Deus. E Deus ele... E quem pode se esconder de Deus? Quantas vezes você já tentou se esconder de Deus? Sabe quando nós escondemos de Deus, irmãos? É assim. Às vezes a gente fica preocupado. Você assume a responsabilidade. É igual a mãe, né? Aqui as irmãs aqui, qual que é o maior pedido hoje? É do nosso culto de oração, das irmãs, de todos nós, pelas famílias. A gente vê pessoas escondendo de Deus quando ela não assume um compromisso. Se você sabe que tem um culto hoje às 18 horas e você não comparece, mas você estando em casa, o que você está fazendo? Você está se escondendo de Deus. Se você tem uma escola bíblica de manhã para você aprender mais sobre a palavra de Deus e você está em casa, o que você está fazendo? Você está se escondendo de Deus. Deus vai te perguntar aonde você está que você não está na escola bíblica dominical, aonde você está que você não está no culto de oração, aonde você está que você não está no culto da noite louvando o meu nome ali. Eu queria a sua presença lá. E aí Deus pergunta: qual será a sua resposta diante desse questionamento de Deus? Porque a responsabilidade, irmãos, é nossa. Olha só o que passamos durante esses 2 anos. O que temos a agradecer a Deus? É simplesmente, imagine se Deus fosse cobrar de nós o dízimo do nosso tempo. Vamos lá. Qual que seria o dízimo do nosso tempo em 30 dias? Qual seria o dízimo do nosso tempo em 24 horas? E Deus está perguntando: onde você está? Qual seria, o nosso tempo de 30 dias, 3 dias, de você se dedicar única e exclusivamente para Deus? Ou 24 minutos por dia para você se dedicar única e exclusivamente a Deus? E Deus está te perguntando: onde você está? E hoje, o nosso desafio, pastor pregando sobre oração, escola bíblica sobre oração, curso de oração nas quinta-feiras. Deus está perguntando: onde você está? E a igreja está orando. E às vezes a gente se preocupa, às vezes com a presença dos irmãos, a situação dos irmãos, mas parece que eles não estão nem aí. É só a oração das 6, é somente a oração das 6, 6 horas por mim, é somente isso. Porque a oração, nada melhor, porque a Bíblia fala: tiver 2, 3, 4, 30 pessoas, quanto mais gente melhor. E às vezes a gente perde muito tempo, com as coisas que a gente tem se influenciado, do que se preocupar com aquilo que Deus ele pretende fazer. Então Deus está sempre perguntando: aonde estás? Aonde vocês estão? Então, seguindo aqui, a oração e medo não combinam. Olha só, ou nós oramos ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agostinho, um dos pais da igreja, tinha total consciência disso.
Nas suas confissões, o bispo de Hipona expõe todos os seus pecados, todos os seus erros e toda a sua ignorância diante de Deus. Nas confissões, Agostinho apresenta um gênero autobiográfico que ele mesmo inventou. Antes dele, todas as biografias tinham como finalidade representar biografados como heróis, isto é, as biografias muito mais escondiam do que revelavam. Agostinho resolveu ser completamente sincero diante de Deus. Para ele, ser bispo não era um disfarce para tentar se esconder das pessoas de Deus, da pessoa de Deus. Agostinho não tentou se esconder, foi admitindo exatamente que ele era um pecador, que precisava de perdão, que ele encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. E a nossa verdadeira identidade é aquela com qual nós oramos com toda a nossa sinceridade diante de Deus e queremos falar com Deus. Vamos precisar parar de nos esconder e admitir que é exatamente quem somos. Aí está, irmãos, um dos pontos, né, que é, às vezes a pessoa ela fica com medo. Às vezes, diante de algum tipo de situação, ou a pessoa fica com vergonha, ou ela tem medo de falar: irmãos, olha, por causa disso, pela situação que eu estou passando. E aí, só que Deus, ele já sabe tudo o que está acontecendo, mas nós precisamos falar. E aí, mais uma pergunta que eu faço para a igreja: o que você tem escondido de Deus? E ele sabe. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10, verso 26, assim, ó: Mateus capítulo 10, verso de número 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, irmãos, diante de qualquer situação, confie na providência de Deus diante de qualquer coisa, porque aquele que esconde de Deus, Deus ele conhece e ele sabe da sua capacidade. Não tenha medo, né, de revelar para a pessoa que você sabe que ela vai orar. Você sabe que ela não vai sair por aí falando daquele problema que você tem. Você sabe que a pessoa que você compartilhar aquilo é que a Bíblia nos orienta: orai-uns pelos outros. Que a oração, ela não é fofoca. Não pode a pessoa compartilhar com você alguma coisa e você falar assim: vamos resolver isso na oração, porque com certeza Deus ele vai, né, responder de acordo com a vontade dele. Mesmo que demore o tempo que for, ele irá responder. Em segundo lugar, porque passamos a ter dificuldades de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. É complicado, mas olha só. Em segundo lugar, porque passamos a ter dificuldade de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros. Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade para a mulher que você me deu, ela me forçou a comer. Bom, você não é forçado a nada. Sua consciência é que manda. Se você sair daqui agora, você vai passar ali na padaria e tem lá os seus colegas: não, entra aqui, vamos tomar uma. Né? Não, mas, Senhor, eles pediram, então eu vou lá. Quer dizer, mas você sabe qual é a consequência disso. Precisa mais alguém te falar? Não, ele já foi direto: Senhor, né? Pelos seus atos, porque para a mulher, ele disse: a mulher que me deste, que tu me deste, né, deu-me da árvore e eu comi. O meu colega me ofereceu e eu bebi.
Aí você vem aqui e vai pedir perdão para Deus, falar que o colega seu te deu. Então ore por esse colega seu para que ele não faça mais isso. E você, né, tome vergonha na cara e não aceite os convites que o mundo quer, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Tá vendo, irmão? Precisamos tomar vergonha na cara, sim, de não poder cometer o que a gente sabe que é errado. Se você sabe que a Bíblia condena, por que você vai fazer? Ah, eu vou fazer porque Deus fala que podemos pecar até 7 vezes 7, que Ele vai perdoar 49 vezes. Mas cuidado, na hora que Deus pesar a mão, qual é a consequência disso tudo? Aí você vê a pessoa espiritualmente fraquíssima. Ela perde a vontade de tudo, porque ela deixa que o mundo fale maior do que a palavra de Deus. Não é possível orar e fugir da nossa responsabilidade. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Foi aquilo que o pastor falou aqui de manhã. Deus está nos dando que essa condição. Em terceiro lugar, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Ai, tadinho dele, ele pecou. Deus tem misericórdia da vida dele. Irmãos, olha, às vezes fica até difícil de você comentar uma situação dessa. Ai, irmão, mas olha, aconteceu isso, mas eu não queria. E tem uma situação, né, que aconteceu. Hoje eu tenho uma neta, ela tem, graças a Deus, ela vai fazer 20 anos, mas já tem 20, perdi até as contas, 20 anos, e aconteceu, né, como acontece muito, foi fazer o teste, deu positivo, ai mãe, eu não queria, mas aconteceu, mas graças a Deus, casou, está bem, está com a família criada, né, fez um propósito com Deus. Mas como sempre, né, irmãos, faz um propósito, né, para poder se batizar, Deus dá a condição, a pessoa vai e se batiza, na primeira oportunidade, o que acontece? Se afasta do caminho do Senhor. Aí é onde vem as mães pedindo, ai meu filho, né? Então, é a consequência. E o Davi, no seu erro, né? Que nem o ditado diz, né, mano? Cabeça vazia, oficina do diabo. Estava lá, né, não tinha nada que fazer, cresceu os olhos, olhou, desejou, consumou. Mas Deus estava vendo. A prova que Deus mandou. Olha, existia uma pessoa assim, assim, assim. Esse homem é digno de morte, mas você merece morrer. Olha só a consequência. Aí depois lá, no Salmo 51, ele vem pedindo para Deus, né, misericórdia, pedindo para Deus para que Deus renove as forças. Então, irmãos, é uma situação que às vezes a gente precisa passar. Você como mãe, você como pai, nós, né, eu como pai, a situação que nós temos passado de ver os nossos próprios filhos diante de uma situação, né? Aí você pensa, aonde foi que eu errei? Irmãos, o pai, né, por mais que a palavra de Deus ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, você ensina, mas chega uma hora, irmãos, que ele vai escolher, e aí você vai fazer o quê? Mas tem que orar, irmãos, porque é uma decisão dele. Fico casado, né, já tem filho. Aí você passa por essa situação, mas você sempre se questiona. Você sempre maior se questiona referente a isso, essa situação, né? Entendeu? Às vezes a gente se condena por coisas. Irmãos, nós não temos culpa, é a escolha deles. Você vê? Então, essa é a situação. Aí vem aqui, ó. Em terceiro lugar, por que passamos a nos ver como vítima das nossas circunstâncias? Aí fala assim, ó, confrontando por Deus, a mulher respondeu, a serpente me enganou. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação.
E muitas vezes, irmãos, a tentação ela fala mais alto. Imagine só, um exemplo hoje, ainda bem que é 4 horas da tarde, termina por volta de 17h45, Corinthians e São Paulo. Vamos marcar uma reunião justamente nesse horário para os homens. Mas, irmão, é Corinthians e São Paulo, é semifinal do Paulistão. Aí ele vai falar assim, pode ser mais tarde não? Irmão, é a realidade que ele está enfrentando hoje. Fazer o quê? Você entendeu? Qual que é a circunstância disso? Entendeu? Então é a coisa que a gente vai plantando na nossa própria vida. Aí você vai colher o que também dessas decisões suas? Entendeu? Você vai confrontar Deus depois que Deus, talvez ele tenha algo importante para falar e você perde. Às vezes a bênção, irmão, muitas vezes ela está batendo na nossa porta, numa oportunidade que Deus está nos dando, mas precisa o quê? A nossa ação. Fala, Senhor, não importa o horário, o tempo e o dia, mas dentro da minha condição eu vou estar presente. Fala, irmã Dulce. Eu sempre pensava assim, né? Quando tinha a Copa do Mundo, parece que o mundo estava acabando, né? Não sei, ela fala assim, não sei não, acho que Jesus vai voltar quando tiver uma Copa do Mundo. Porque parece que só está a atenção do jogo. Ninguém quer saber mais de nada. Passa por cima de um, passa por cima do outro. Jesus vai continuar, vai chegar a você, todo mundo já vai televisão. Porque igual você falou de futebol, né? Então é bem complicado, né? Porque você tem um compromisso com Deus, não é com o mundo. Mas sabe o que é mais fácil? Se tiver um jogo, decisão, Brasil e Alemanha, 18 horas, é mais fácil a igreja mudar o horário do culto do que os irmãos irem para a igreja. Ou então fazer aquele gato pingado. Fala, irmã. Esse negócio de futebol no horário da igreja e vice-versa, já vivi uma situação dessa lá no Parque São Francisco. Lá na hora do ensaio, assim como aqui, lá o ensaio era de domingo, um pouco antes do culto, aí um dos integrantes chegava mais tarde porque ele estava assistindo o jogo e detalhe, ele morava em frente ao templo. Você vê. Então, irmão, você vê, um exemplo só. Olha quantas coisas surgem. Então, irmão, a gente vê. Aí qual é a consequência de tudo isso? Aí você vai questionar Deus de uma coisa que você plantou dentro do seu coração. É aquilo que a gente fala, irmão, eles estão uma vergonha na cara, assumir nossa responsabilidade. É só isso. E Deus ele vai sempre o quê? Está tentando mudar toda a situação. Porque no momento em que passamos a aceitar que somos reféns da situação, que determinam tudo o que nos acontece, orar deixar de fazer sentido. Para que orar? Se o nosso destino já está traçado em todos os detalhes. Olha só. É comum no Oriente as pessoas pensarem que a vida não passa de um jogo de cartas marcadas. Maktub é uma palavra árabe que significa, está escrito, amplamente usada para afirmar a vida como destino previamente determinado, embora muitas coisas em nossa vida nos sejam impostas, como por exemplo, nossos pais e a maneira como eles nos educaram, os pais o país em que nascemos, a nossa língua materna, guerras, acidentes naturais, coisas sobre as quais não temos o menor controle. A verdade é que apesar disso ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Uma outra situação, irmãos, que nós às vezes a gente passa, a gente vê, é a situação que hoje, vamos dizer, o nosso estado ele está passando as situações, e mesmo assim nós estamos fazendo o quê? Nós estamos orando para que Deus mude. Eu conheço um rapaz que ele imagine você, irmãos, fazendo um trabalho social na Cracolândia todos os dias. E você vê aquela situação e você vê da maneira que as pessoas vivem ali. Você tem que ser muito espiritual para poder enfrentar uma situação dessa, que as pessoas não vivem, elas vegetam.
Mas Deus, Ele tem preparado pessoas para estar ali através do quê? Através da oração. Em um contexto cultural que todos aceitavam a vida como destino previamente traçado, o Senhor Jesus inaugurou uma nova forma de pensar. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Jesus ensinou que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Jesus ensinou que era possível amar em vez de odiar. O Senhor Jesus estava fazendo, o que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava nos ensinando que apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando no Éden do Getsemane aceitou abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. E diante dessa palavra de Jesus, como está o seu cálice hoje? Está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Então, a gente precisa o quê? Viver sobre a dependência de Deus para que as nossas atitudes sejam direcionadas por Ele. Qualquer caminho que nós formos direcionados para Ele, diante da direção do Senhor, nós podemos estar sendo o quê? Conduzidos para o caminho certo. Não você está dando ouvido àquilo que o mundo quer, para que mais tarde você venha cair no erro. E aí você venha querer acusar uma pessoa: ah não, eu fui porque alguém me indicou. Não, você foi porque você quis. Aí sim, nós precisamos tomar vergonha na cara. Conclusão: se no jardim do Éden, como os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então é esse o desejo do nosso Deus, para que venha a ser feita a vontade dele na nossa vida, e a gente venha fazer tudo sem medo. E com certeza, irmão, a partir do momento que nós orarmos, nós não vamos cair, que é oração e queda. Davi caiu, muitos caíram no erro, mas Deus estava sempre dando uma oportunidade. Talvez Deus hoje Ele está dando para nós uma oportunidade de você se arrepender de algum erro que você tem cometido. Através do seu perdão, Ele vai estar de braços abertos dizendo: vinde a mim, só isso, venham a mim, eu estou pronto para te servir. Amém? E Deus assim aplique a sua palavra no nosso coração. Queria que o pastor Bruno viesse aqui à frente. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que o eterno Deus nos dê aí um domingo formidável na sua presença, na graça de Cristo Jesus, e à noite estaremos aí de volta cultuando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, ó Pai, por esse culto, por esse ensinamento, por aprendermos um pouco mais da tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, e nos prepare, nos proporcione um domingo abençoado, um almoço em família, e conduza, ó Deus, os nossos corações para mais tarde ouvirmos a tua palavra e assim nos quebrantarmos diante do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.